Olá, gurias! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma pele iluminada, tá? Primeiro eu vou começar uma parte do vídeo que é somente a parte do rosto, a parte da pele, preparação de pele, hidratação, e depois eu vou começar a fazer os contornos, pontos de iluminação, até chegar a pele toda iluminada, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, limpar a pele, tonificar. Então eu gosto de usar uma água micelar, tá? Ou vocês podem usar o tônico também. Como eu já limpei minha pele na hora do banho, agora eu só vou tonificar ela. Porque a importância de tonificar ela mesmo depois do banho que a gente esfoliou, limpou. Reparam? Mesmo assim sai sujeirinha da pele. Vou usar agora um óleozinho, tá? Poção mágica. Pode usar da marca como preferir. Hidrate bastante nas olheiras, centro da testa, todo o rosto. E essa área aqui da boca também. Agora eu vou usar o hidratante Nivea. Esse hidratante ele é bem concentrado, então eu gosto bastante. Ele hidrata, ele vai fundo a camada da pele. Então, eu gosto muito, principalmente nessa área aqui, ó, e as olheiras, eu gosto de hidratar bastante. E agora, com a mudança do tempo, uma hora é calor, uma hora é frio, dias de frio acaba ficando ressecado em volta do nariz, então hidrata bastante. E ele é bom porque ele, assim, pra fazer a maquiagem, ele é muito bom. A maquiagem, a pele fica bem macia, bem hidratada pra receber a base. E ela fixa melhor a maquiagem também, ajuda a fixar, não craquela. Então, eu gosto bastante desse hidratante do Nivea. Base que eu vou usar a Ruby Rose. Primeiro, vou aplicar... antes da base, detalhe, antes da base eu vou aplicar o meu corretivo. Esse daqui, ó, ele é 2 números a menos da minha base, tá? Ele é o L2 da Ruby Rose, que eu gosto bastante. Então, se a minha base é 5, o meu corretivo eu uso 2. Uns 2 tons mais claros, tá? É isso que eu quero dizer pra vocês. E aí, eu vou cobrir as minhas olheiras e vou passar também no meu buço, porque eu tenho um buço um pouco escuro devido à depilação com cera, que ele foi ficando escuro, então eu vou deixar mais uniforme com o tom da minha pele. E aí, com a esponjinha, né? Vou dando batidinhas pra deixar ele mais assentadinho, né, no lugarzinho dele, pra depois eu vir com a base por cima. Bom, feito isso, agora eu vou vir com a base, né? Então, eu vou usar essa base e vou aplicar com o pincel, primeiramente, em todo o meu rosto. Feito isso, agora eu venho com a esponjinha. E eu vou tirando aquela cobertura grossa dela e deixando ela também assim mais parelha, sabe? Sem marcações de pincel. E eu não gosto só de aplicar base com pincel, tá? Eu gosto já de vir, às vezes, direto já com a esponjinha aplicando. E eu dou leves batidinhas. Aqui eu não umedeci a esponjinha, porque ela já tem, assim, uma cobertura média. Ela não é fina e não é grossa. Eu gosto bastante de trabalhar com a Ruby Rose por isso, sabe? E aí, como ela é mate, ela seca rápido, então eu vou dar batidinhas rapidamente. Se vocês quiserem, assim, deixar a cobertura mais fina ainda, assim, mais natural, como se vocês não tivessem aquela camada de base, sabe? Como se vocês estivessem com uma segunda pele. Vocês podem também molhar a esponjinha e dando leves batidinhas. Ela não pode estar encharcada a ponto de ficar correndo água. Ela tem que ficar úmida e aí vocês vão dando leves batidinhas para tirar aquela camada. Gente, olha, o meu problema de fazer vídeo falando é isso, ó. O vizinho, ele tá em obra. É um barulhão. Mas eu vou explicar o que eu consigo aqui, tá? E aí, feito isso com as batidinhas... Tá? Vocês vão deixar ela mais uniforme, sabe? Mais bonita essa base. Ela não vai estar com aquela aparência
de base, nem nada. Ela vai ficar aquela cobertura assim mais fina, mais suave. Ó, gurias. E ela não craquela, tá? E é importante, por isso que é importante vocês limpar, hidratar a pele antes de aplicar a base. Bom, agora, reparem que eu coloquei um corretivo bem mais claro que o anteriormente, ó. Esse aqui foi o primeiro que eu usei, que é quase próximo do tom da minha pele, que é mais para cobrir as olheiras. Olheiras, manchas, né? E esse aqui eu vou iluminar, então ele tem que ser bem mais claro, tipo se fosse o 0 na numeração. Então, eu coloquei aqui nos pontos aqui que eu quero iluminar, né? Aqui também. E o contorno eu vou vir depois aqui em cima. Então, com a esponjinha, eu vou dando batidinhas também, como fiz no outro. E esse corretivo aqui é o da Aquarela, que eu gosto muito de trabalhar com ele. É o da Natura. E ele é mate, tá? Então, não pode deixar de secar muito rápido, senão vocês não vão conseguir trabalhar com ele. Agora eu vou fazer os contornos e eu gosto muito, indico muito para vocês, tanto para trabalho, para uso do trabalho profissional, quanto para vocês fazerem em casa essa paleta da Ruby Rose, porque ela é bem completa. Ela tem os contornos aqui, os pós, o pó mais claro que dá para vocês fazerem pontos de iluminação, e aqui tem o pó bronze. Então, assim, ó, com esse pincel aqui, ele pode ver que ele tem um formato diferente, esse daqui da mandala. É super macio, super prático para trabalhar, para fazer contorno. Por isso que o formato dele, assim, já é diferente, porque ele encaixa bem certinho aqui nesse ossinho, tá? Então, eu vou fazer o contorno aqui, no maxilar e no nariz. E na testa também, que eu gosto muito de trabalhar os contornos aqui. Então, vou usar esse meu segundo aqui, segundo marronzinho, que o outro já me deixa mais com a pele mais escura. Tiro os excessos, ó, e já vem desde a pontinha aqui de cima e já vem esfumando. Eu vou aplicando e já vou esfumando. E vou trazendo ele mais ou menos assim, ó, eu deixo uns 2 dedos da minha boca, tá? Aplico um pouquinho mais. E já vou descendo. Ó, podem ver que ficou uma sombra, né? É isso aqui que eu quero, eu não quero deixar muito marcado. Eu quero só uma sombra, porque ele dá aspecto de afinar o meu rosto. Tem gente que não precisa de contorno, mas às vezes eu gosto de fazer, às vezes eu não faço, tá? Ó, e agora eu vou fazer do outro lado, vou fazer aqui na testa pra verem. Eu gosto de fazer na testa porque eu tenho a testa muito, muito grande. Então, eu vou fazer aqui, somente aqui, ó, tá? Ó, ele fica entre aqui, ó. Aqui eu vou passar meu blush, o contorno vem aqui e a outro ponto de iluminação aqui abaixo, tá? Ó, deixo 2 dedos da boca e vou esfumando. Trabalhem bem o esfumado para tirar a marcação, para não deixar um risco, sabe, gente? Ele tem que ficar uma sombra suave. Não carreguem muito. E o pó, esse da Ruby Rose, o bom é que a gente consegue trabalhar a dosagem dele. Vocês vão controlando, se vai ficando muito escuro, né? Se vai ficando muito claro, se tem necessidade de aplicar mais. Bom, aqui, ó, gurias, eu não vou passar aqui embaixo, tá? Porque eu não vejo necessidade. Mas tem gente que às vezes tem essa papada aqui, né? O pescoço mais gordinho. Então, eu indico pra vocês fazerem também, se vocês querem afinar mais, dar mais profundidade, tá? Façam aqui nesse ossinho, ó, bem aqui embaixo, ó, do maxilar. Porque ele dá uma aparência de vocês terem menos papada, tá? E pra isso que serve o contorno escuro, pra afinar, pra dar profundidade. E o claro é para realçar o que vocês querem realçar, os pontos de iluminação. Por isso que eu quero realçar essa parte aqui do olho, eu quero realçar o centro da minha testa, o queixo. Tem gente que às vezes não quer realçar todos os pontos, apenas aqui, porque fica bonito na hora de tirar foto, né, gurias? Tem gente que às vezes tem o nariz muito fino, então não tem necessidade de fazer contorno escuro, apenas iluminação para realçar aquilo que ela não tem.
E aí, eu vou vir com outro pincelzinho, assim, ó, pode ver que ele é fininho, ele é chanfradinho. Eu vou vir no contorno do nariz. Ó, eu começo aqui no cantinho do meu olho e vou trazendo pra baixo. Lembre-se de não colocar muito produto no pincel, senão vocês não vão conseguir trabalhar, tá? Ó. Aqui na ponta do nariz eu gosto de fazer também. Trago um pouquinho aqui pro lado do nariz. Vou deixar ele mais empinadinho, então... Ó, aqui, como ele é mais gordinho aqui, então eu gosto de dar uma afinadinha. Ó, feito isso, pode ver que ficou bem suave, ó. Tá. Vocês dão uma esfumadinha pra apagar a marcação. Vou fazer a sobrancelha com a paletinha da Ruby Rose, um pincelzinho chanfrado. Ó, a diferença que dá uma pra outra. Eu gosto bastante da pigmentação dessa sombra. Uso bastante elas aqui nos meus vídeos. E aí, eu começo assim, ó, do meio pro final. Vou trazendo até o ponto final dela. A cauda, como se diz. E aqui embaixo eu gosto de fazer uma linha reta também, tá? Pegando sempre bem a raiz de cada fiozinho, desde a parte de baixo, como a parte de cima também. Sempre linha reta, não façam zigue-zague. Nossa sobrancelha tem que ter um desenho, né, gente? Tem que ser uma linha reta. Como a minha já é quadradinha, porque ela já é desenhada, ó, aí eu venho aqui na frente, apenas com a sujeirinha do pincel, não carrego mais sombra, eu vou pintando, deixando assim um tomzinho um pouco mais claro que o restante da sobrancelha. De pintar a sobrancelha, eu gosto de dar uma penteadinha nela, ó. E esse daqui é a máscara de cílios incolor do Avon, que eu gosto bastante de trabalhar também para uso profissional. Eu vou deixando ela mais arrumadinha. Segura mais tempo a sombra também. Agora eu vou usar, aqui ó, podem ver que tá um tom mais claro, é porque eu tô usando aqui o pó de banana, esse pó de banana da Zamp. E aí eu venho com a esponjinha. Né? Ó, aqui eu já apliquei. Eu vou aplicar aqui algumas partes onde eu quero selar minha base. Que eu também vou vir com o meu pó translúcido. Esse pó banana aqui, ele não interfere na cor, sabe? Ele foi feito para todos os tipos de pele. Por isso que eu gosto bastante de trabalhar. Não estoura no flash. Ele matifica a pele, deixando a pele assim com um toque aveludado. Então, eu gosto bastante dele, por isso. Ele é assim, ó, ultra fininho, gente. Ele some, ele não interfere na cor da base nem nada. E agora, eu vou vir com o meu pó translúcido, esse daqui da MAC More, que eu gosto muito, tá? Esses pós aqui, eles seriam assim pra finalizar a maquiagem. Pra selar mesmo. Então, a gente precisa selar onde tem corretivo, onde tem base, né? Então, esse aqui também eu gosto bastante dele, uso bastante nas minhas maquiagens aqui, não só como uso profissional, porque ele também não interfere na cor, não estoura no flash, é bem fininho, ele sela bem a pele também, né? Os componentes que ele tem, ele deixa a pele bem sequinha, aveludada. Ó, aqui, porque eu passei corretivo também. Na área do nariz e aqui no centro da testa. E aí, eu vou deixando ele ali paradinho, agindo no meu corretivo, sabe? É como se eu quisesse
cozinhar esse pó. Então, eu vou deixar eles ali paradinho, enquanto isso eu vou terminando o resto da minha maquiagem. Passar no queixo aqui. Não sei se eu já tinha passado, não vou passar. E em volta do nariz aqui, ó, nessas voltinhas, eu gosto de passar pra deixar a base bem sequinha. Ó. E agora eu vou vir com o pincel, esse gordinho aqui de pó, e vou varrer meus dois pós, né? Eles vão meio que se misturar na pele. Então, o que ficar, grudar no corretivo vai ficar e o que for de excesso vai sair, né? Eu vou como se eu estivesse varrendo. Vou usar o blush. Esse blush aqui é da Natura Una, é as blush perolado, aquelas bolinhas peroladas, né? E aí, com o pincelzinho pra blush, ó, um lado eu já fiz, agora eu vou fazer o outro. Eu gosto dessa cor, porque na verdade ele é tipo deixa eu ver, é pérolas bronzeadoras. Mas ele é como se fosse uma cor de pêssego, bronze, sabe? É uma mistura de corzinha, mas ele fica bem bonito. E como eu quero fazer pele iluminada, eu vou usar um perolado. Ó. Um pouquinho de bronze, né? Que ele tem uma corzinha, um fundinho que dá um bronzeado. Faz um sorrisinho falso. Ó. Ele vai se misturar junto com o meu contorno. Então, ele não vai ficar assim, blush, contorno e tal. Ele vai se misturar. Vocês não podem deixar eles marcadinhos ali, realçado, o que é um, o que é o outro. Ó. Eu gosto de trazer esse blush até que assim, ó, gente, no final do meu olho. Tá vendo? Ó. Só com a sujeirinha do pincel, não carreguem mais. Agora eu vou iluminar, tá? Aqui eu comecei a fazer e eu vou mostrar pra vocês. Esse iluminador aqui, ele é um iluminador líquido, mas ele tem essa esponjinha aqui. Eu não aconselho vocês diretamente na pele, porque pode manchar se vocês não tiver prática. Então, eu vou fazer aqui na minha mão, ó. E aí, com um pincelzinho bem macio, eu vou tirar o excesso, assim, ó. Vou pincelar ali em cima da marcação e vou trazer aqui no meu rosto. Bem nesse ossinho, que é o ponto alto aqui do nosso rosto, ó. Esse iluminador, ele é bem potente, então eu não vou arriscar passar direto na minha pele, porque eu posso manchar e não conseguir trabalhar. E iluminador líquido é uma coisa que olha, é difícil usar aqui. Eu gosto mais de usar os de pó, né? Se vocês não têm líquido, pode ser em pó também. O em pó já é mais fácil de trabalhar, né? Ó, pontinha do nariz. Arco do cupido. Pouquinho no queixo. E também eu vou no centro da testa, aqui ó, entre os olhos. É outra coisa, né, gurias? Quando a gente começa já a botar o blush, iluminador, pra mim é vida. Então, tem que ter, fundamental. Pra mim, na minha maquiagem, não pode faltar, né? E aí, eu vou selar esse iluminador, né? Eu não posso deixar ele assim, do jeito que ele tá. Eu tenho que selar ele porque ele é líquido, né? Então, eu vou vir com o meu em pó, que eu gosto muito. E assim, ó, eu gosto de trabalhar tanto essa cor quanto essa. Então, eu vou misturar os dois e vou aplicar em cima desse meu iluminador aqui. Ó, um pouquinho de um, um pouquinho de outro.
Tira os excessos. E vamos aplicar selando esse iluminador aqui. E aí você já vem esfumando ele também, trabalhando as marcações. E ele já brilha mais, né? Não carreguem muito para não deixar muito produto acumulado. Uma dica, tá, gurias? Esses blushes aqui perolados não. Deixa eu ver. Perolados, pérolas. Tava buscando o nome certo. Vocês sempre guardam essa esponjinha aqui. Por que dessa esponjinha junto no potinho, né? Toda vez que a gente usa. A vontade às vezes de jogar fora, né? Porque não tem uma utilidade no nosso rosto, né? Só que elas evitam pegar umidade nas bolinhas, porque elas têm que estar secas, né, gurias, para vocês poderem trabalhar com elas, né? Então, para dar durabilidade nelas, vocês deixam essa esponjinha dentro do potinho, tampam ele, bem tampado, e guardem. Agora eu vou dar outra dica para vocês. Tanto na qualquer maquiagem que eu faça, que eu quero, assim, deixar meus olhos, assim, mais pretinhos, o que eu faço? Eu passo eu gosto bastante desse lápis, mas vocês podem usar um outro lápis que vocês tiverem. Desde que seja cremoso. É bom trabalhar com ele cremoso, tá? Não aquele lápis seco, porque arranha a pele e vocês não conseguem uma pigmentação bonita nem nada. Então, eu gosto de trabalhar com ele cremoso. Aí eu levanto meu olho pra cima e passo nessa linha d'água de cima, em vez de ser na de baixo. E depois eu venho com a minha máscara de cílios deixando o olho mais pretinho ali por dentro, sabe? Isso eu faço tanto assim, como eu vou ficar com a pele mais... não vou realçar em cores nem nada dos meus olhos, eu vou ficar assim com a pele do jeito que tá. Quando eu passo também, faço o meu olho com sombra mais escura ou tons neutros, eu gosto de intensificar aquela linha d'água na parte de cima, tá? Feito isso, eu vou mostrar pra vocês também uma coisa que eu gosto muito. Eu não vou usar sombra, então eu vou usar dessa mesma paleta esse pó bronzer aqui, para dar uma intensificada, uma cor na minha pálpebra. Então, aí eu vou vir com um pincelzinho assim mais maciozinho, né, pra me poder trabalhar bem o esfumado. Para trabalhar o esfumado tem que ser aqueles pincelzinhos gordinhos, sabe? Aqueles bem macio para trabalhar. E aí eu vou colar minha cara no espelho, porque eu sou meio ceguinha, tá? Por isso, então... Ó... Eu vou dar uma corzinha e vou puxar pra fora pra juntar com o meu blush que eu havia dito pra vocês que eu gosto de fazer aqui no final do olho. Aí ele vai se misturar. Ó. Vou deixar essa cor mais vibrante aqui no meu olho. Não vou deixar só o olho apagadinho. Dar uma corzinha pra ele. E eu gosto de trabalhar com bronze tanto no lugar do blush quanto na pálpebra também, pra dar uma corzinha. E como ele tem uns brilhinhos, né, então ele vai ficar bem bonito. Ó, e puxe pra fora. Esse puxadinho pra fora, eu não carrego de sombra. Eu carrego de sombra apenas na minha pálpebra. Depois, eu vou puxando pra fora. Uma sujeirinha. Daí vai fazendo como se fosse um triângulo final aqui, tá? Ó. É que eu faço movimentos rapidamente, mas, ó, movimentos mais leves, ó. Mais devagar. Ó a diferença de um pro outro. E assim vou fazendo no outro. Feito isso, venho com a minha máscara de cílios, que eu gosto bastante, que é a da Make Be do Boticário. Que ele deixa assim um volume. Eu não vou passar, não vou aplicar cílios. Então, eu vou carregar ele de máscara de cílios aqui. E eu gosto dessa máscara porque ela dá volumes. Ó, peguem lá de baixo, lá do início dos cílios. Com cuidado, tá? Pra vocês não machucar o olho, que acontece, às vezes acontece na hora da pressa, acontece comigo também. Os de baixo também,
tá? Não esqueçam, cílios de baixo. Aí eu venho aqui e passo mais uma camada. Olha a diferença desse para esse. Agora eu vou usar esse gloss aqui do Avon. Ele é uma cor de bronze mesmo. Ó. Combinando com a minha sombra. Bom, agora eu vou usar esse lápis aqui da Natural Una, que eu gosto muito dele, porque ele é bem cremoso, bem macio para trabalhar. E eu vou aplicar embaixo da minha linha d'água e dentro também, ó. Ele é marrom, então eu gosto bastante dele. Eu gosto de passar ele embaixo da linha d'água, porque ele vai dar uma base pra mim vir com a minha sombra, como se eu fosse fazer ali, pigmentar bem essa parte, pra depois eu vir esfumando com uma sombra marrom. Só que eu não vou passar a sombra marrom, eu vou passar esse pó aqui, ó, o segundo, que foi o que eu fiz no meu contorno, abaixo dos meus olhos aqui em cima, tá? Eu vou vir pigmentando, vou selar esse meu lápis. E vou esfumando. Carrego mais o pincel, venho de novo. Eu vou fazendo daí por partes, tá? Acabou o pó no pincel, eu carrego mais, porque assim eu vou deixar ele mais intensificado, mais bonito do que fazer uma vez só. E ir varrendo ele, né? Porque daí eu vou tirar ele do lugar, eu não vou deixar bonito, eu vou acabar varrendo o produto. Ó. Apenas abaixo, tá? Na linha d'água eu não passo, pra não entrar lá dentro do olho, então eu gosto de passar só embaixo. Aí eu vou dando uma esfumadinha na linha da marcação, tirando aquela marcação final ali. Olha como fica. Vou botar mais perto aqui pra vocês verem. Viu? Então, essa é a pele iluminada, tá, gurias? Então, tudo que eu tinha que passar aqui eu já passei. E pra finalizar, vocês podem aplicar um fix também. Como eu já vou em seguida retirar a maquiagem, né? Então, não vou passar, mas vocês podem usar um fix pra deixar mais, dar mais durabilidade, né? Deixar mais, maquiagem mais duradoura, né? Por mais tempo. Sem falar que hidrata, né? E tira aquele excesso de pós, né? Então, é bom passar. Eu vou passar. Vou aproveitar pra passar. Peraí. Aqui, ó. Vamos fix, tirar esse excesso de pó, né? E aí, deixem a pele absorver. Vocês podem usar com a ajuda de moleca, de ventilador, né? Aqueles ventiladorzinhos, pra ajudar na secagem, tá? Então, tá aí, Lias. Essa é a dica.